Boa tarde, hoje vamos falar das usinas hidrelétricas. Uma usina hidrelétrica, também chamada de usina hidroelétrica ou central hidroelétrica, é uma obra de engenharia que usa a força das águas para gerar energia. Na realidade, ela é um projeto de engenharia civil, elétrica, mecânica e hidráulica, dentre outros, que demanda enormes esforços de construção. Isso porque essas usinas necessitam de grandes obras e equipamentos para que possa produzir energia elétrica, aproveitando o potencial hidráulico latente no rio. Como se trata de uma obra muito complexa que envolve vários cálculos, a variabilidade técnica de cada usina deve ser avaliada de modo particular. Portanto, uma instalação ligada à rede de transporte que distribui uma quantidade de energia solicitada pelas cargas. Note que ainda a utilização da energia hidráulica é bastante antiga e foi utilizada primeiramente em quedas d'água e produzir energia mecânica desde os moinhos no século I a.C. Agora entrando no assunto de física, como funcionam as usinas hidrelétricas? A energia potencial gravitacional, que se converte em energia cinética, é obtida pelo represamento de água. Esse represamento provoca pressão que converte energia hidráulica em energia mecânica. Essa energia mecânica é transferida para a turbina hidráulica, que será convertida em energia elétrica. A energia elétrica produzida é transmitida para uma ou mais linhas de transmissão, interligadas à rede de distribuição. Porém, parte dessa energia é perdida, entre aspas, sob a forma de calor que aquece a linha de transmissão. Para demonstrar melhor esse fator, vejam a seguir um vídeo explicativo e educativo. Uma usina hidrelétrica. O Zeca adora videogame e é o campeão entre os amigos. O pai do Zeca é escritor e trabalha em casa usando o laptop. A mãe do Zeca fica preocupada e sempre prepara um cafezinho para ele. Agora, você tem ideia que o videogame do Zeca, o laptop do pai do Zeca e a cafeteira da mãe do Zeca têm em comum? A energia elétrica. De onde ela vem? Pode-se conseguir energia elétrica de várias formas. Queima de petróleo, carvão ou gás, fissão nuclear. Até o movimento das águas de um rio é capaz de gerar eletricidade. É isso que faz uma usina hidrelétrica. A energia produzida em uma hidrelétrica é uma das mais limpas e seguras que existem. A emissão de poluentes é muito baixa, ao contrário do que acontece em usinas a óleo e carvão. Isso porque a matéria-prima utilizada para produzir energia é água, um combustível praticamente inesgotável. O processo não é assim tão difícil de entender. Olha só, depois de um estudo cuidadoso para não prejudicar o meio ambiente, a água do rio é represada por barragens. Elas controlam o nível da represa. Se chover muito, as comportas se abrem e dão vazão ao excesso de água. A água represada entra com grande pressão em um aqueduto e segue em direção às turbinas, que são as responsáveis pela geração de energia. A turbina é formada por pás. A água passa e gira essas pás, que presas em um eixo, acionam o gerador da usina, transformando energia mecânica em energia elétrica. O transformador aumenta a tensão da energia, permitindo que ela viaje pelos fios e chegue até as casas, prédios, escolas, lojas e até o videogame do Zeca, o laptop e a cafeteira dos pais dele. Mas você deve estar se perguntando, o que aconteceu com toda aquela água que moveu as pás das turbinas? A resposta é nada. 100% dela é devolvida ao rio com a mesma qualidade de antes e pode ser usada para consumo humano, processos industriais e até para abastecer outra usina hidrelétrica instalada mais à frente no curso do mesmo rio. O avô do Zeca, por exemplo, tem um sítio bem pertinho de uma usina hidrelétrica. E o Zeca nem imagina que a água que gera energia para o videogame funcionar é a mesma água que irriga a horta do avô dele. A Eletrobras está de olho em tudo isso e trabalha para impulsionar o desenvolvimento sustentável do Brasil em harmonia com o meio ambiente, produzindo energia limpa para quem mais precisa. O Zeca, o pai do Zeca, a mãe do Zeca, o avô do Zeca e você. A construção de uma usina hidrelétrica pode ser cara, mas sua durabilidade é alta. Dessa forma, após serem pagos os custos, a energia hídrica se torna uma fonte relativamente barata de eletricidade. Dessa forma, ela traz financeiramente benéfica para o consumidor final. As usinas podem ser construídas em rios sujeitos a enchentes e, nesse caso, elas ajudam a controlá-las. As usinas hidrelétricas
podem ainda ser impactantes na economia da região e que se encontram, ao tornar-se pontos turísticos, inúmeras delas possuem este como um dos seus fins, melhorando a qualidade de vida dos habitantes locais. Em suma, algumas das vantagens da energia hidrelétrica são que ela utiliza uma fonte limpa e renovável, a água, não emite dióxido de carbono, é uma fonte barata de eletricidade, gera um custo relativamente baixo para o consumidor final, controla rios propensores a enchentes e reforçam a economia com o turismo. Desvantagens da energia hidrelétrica. Nem tudo poderia ser perfeito, principalmente quando se trata de geração de energia. Existem vários problemas associados à geração de energia hidrelétrica. Toda a área escolhida para a construção da usina precisa ser alagada, desapropriando os habitantes e acabando com a vegetação. O rio que provocará o alagamento tem seu fluxo modificado, o que pode alterar os níveis de oxigênio na água. Dito isso, a vegetação que cresce perto de suas margens é prejudicada. Resumindo, dentre as principais desvantagens da energia hidrelétrica temos a realocação da comunidade local, o desmatamento, a produção de metano pela vegetação submersa que entra em decomposição, as mudanças climáticas e no regime de chuvas, a alteração do curso e do nível dos rios, prejudicando a vida aquática, o aumento do preço para o consumidor final em períodos de seca e a instabilidade no ecossistema, podendo destruir a fauna e a flora regional. Olá, boa tarde, sou Daniel Moraes e irei falar sobre o uso das hidrelétricas no Brasil. O uso da energia hidrelétrica está relacionado com as características naturais do Brasil, como condições climáticas propícias para a instalação sem usina. O grande índice de chuvas e sua boa distribuição também possui uma fonte nova de energia. Aqui no Brasil temos grandes exemplos dessa usina, como Belo Monte, instalado no Rio Xingu, no Pará, 100% brasileira. Agora eu vou falar das 3 principais curiosidades sobre as usinas. Primeiro, a maior usina hidrelétrica do mundo é a usina de Três Gargantas, localizada na China. Segundo, a American Society Civil considerou a usina de Itaipu uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Ela é a segunda maior hidrelétrica do mundo e produz cerca de 20% da demanda nacional e 95% da demanda paraguaia de energia elétrica. E o terceiro e último, cerca de 20% de energia elétrica produzida no mundo todo é proveniente de hidrelétricas. Obrigada pela atenção e até a próxima.